engraçadinho. Salve Umbanda, axé pra todo mundo. Meu nome é Stephanie, eu sou médium de terreiro aqui na tenda de Umbanda Sagrada Lei de Aruanda. E esposa do Márcio, eu tô aqui hoje junto com ele em mais um vídeo pra gente conversar um pouquinho. Fala sobre o quê? Salve, salve Umbanda, axé, Modiubá. Meu nome é Márcio Henrique, sacerdote e teólogo de Umbanda, e hoje a gente vai falar de incorporação em casa. Exatamente. Isso é uma dúvida para você? Já foi dito para você que incorporar em casa não pode, que pode fazer algum mal? Ou você entende que incorporar em casa é bom? Você tem alguma dúvida com relação a isso? Se você tem dúvida com relação a isso, fica até o final desse vídeo e já pode deixar a tua dúvida aqui nos comentários. Então vamos lá. Então o primeiro ponto que a gente pode entender é que a incorporação do espírito para a prática da caridade não foi inventada no terreiro. Desde que o Homo sapiens se torna Homo religiosus, ele entende que existem forças da natureza maiores do que ele e que ele pode se conectar a essas forças, a incorporação de espírito existe. E aí na Umbanda, como é que começa na Umbanda? Na Umbanda se começa também nas casas dos seus adeptos. E isso a gente está falando de uma Umbanda, inclusive antes da anunciação da Umbanda por Zélio de Moraes lá em 1908. As macumbas cariocas se tocavam em terreiros que eram no quintal das pessoas que conduziam aquele culto. E aí, em 1908, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas chega e fala para Zélio, fala na Associação Espírita Fluminense através de Zélio, ele diz: amanhã na casa do meu aparelho haverá uma sessão de Umbanda. Ele não diz no terreiro do meu aparelho. Então aí já fica o primeiro ponto que a gente tem que olhar. E assim, na casa, a gente até conversou disso em uma live recentemente, né? Uhum. Na casa de Zélio não tinha um aceitamento para Exu, não tinha aquele tanto de itens, né, que hoje em dia a gente usa e muitas pessoas julgam essenciais para fazer um desenvolvimento mediúnico, para acontecer uma incorporação. Claro que aqui a gente não está dizendo que eles não são importantes, né? Mas ele não tinha nada dessas coisas que hoje as pessoas julgam como essenciais para a incorporação de um guia de luz, né? O que a gente pode entender é que se você tiver maturidade suficiente para isso, você pode começar a se relacionar com a sua família espiritual em casa a partir de muito poucos elementos. E aí você precisa só saber quais são as firmezas certas para fazer, para você ter ali uma segurança espiritual. A Teca, até algum tempo atrás, chegou a receber guias seus na sua casa, não foi? Sim, mas quando você morava em BH? Isso, quando eu morava em BH, agora estou morando aqui em Niterói, né? Quando eu morava em Minas, já aconteceu várias vezes, talvez umas 4 ou 5 vezes, antes de eu ter o total entendimento. Eles vieram, assim, como uma forma de socorro mesmo espiritual por algumas situações que eu estava passando. Então, assim, tem aquela coisa de pode ou não pode? Então, assim, tem aquela coisa de pode ou não pode? Depende. Eu estava em um local religioso, né, um terreiro universalista, onde ninguém dava direcionamento para nada. Não me ensinava sequer a acender uma vela. Quem dirá falar sobre incorporação em casa ou fora de casa? Então, eu nem sabia se era algo possível e acabou acontecendo, como eu falei, por um momento assim, de socorro, de extrema necessidade, né? Então, o guia acaba vindo também quando ele precisa. E aí, desenvolvimento mediúnico é entender também quando você precisa do guia e chamá-lo para vir. E você tem essa maturidade de falar assim: meu pai caboclo, minha mãe cabocla, meu pai preto velho, minha mãe preta velha, meu pai Exu, minha mãe pombagira, eu preciso incorporar agora, porque eu preciso, minha família precisa conversar com o senhor, eu preciso conversar com o senhor, eu preciso receber seu axé. Ah, Márcio, mas eu posso fazer isso sem incorporar? Claro que pode. Porém, a incorporação traz toda uma característica energética de expansão do guia que vai te ajudar ali naquele momento, inclusive a limpar aquele ambiente, né? Sim, comigo foi exatamente assim
na verdade. Em todas essas vezes que aconteceu, foi um momento em que eu estava fazendo as minhas firmezas, as minhas orações, acendendo as minhas velas, pedia por uma ajuda específica e os guias naqueles momentos sentiram a necessidade de uma aproximação energética, de incorporação especialmente, né? Tiveram vários momentos de conexão sem incorporação e quando precisou, de incorporação. Então, se você está pensando assim, olha, eu incorporo ou não incorporo em casa? Como aconteceu com a Stephanie, por exemplo, não foi uma incorporação voluntária, né? A gente tem dois tipos aí que a gente pode classificar: incorporação voluntária e incorporação involuntária. No caso dela foi involuntária. O guia decidiu que precisava incorporar naquele momento. Isso não quer dizer que ele me possuiu, né? Eu senti ele se aproximando e permitiu. Mas involuntária, ela não chamou. Não chamou, quero incorporar agora, vem cá, vem em mim, tá? E aí, durante um período de desenvolvimento mediúnico, hoje você faz incorporação voluntária, né? Eu vou lá, me concentro e incorporo. Por que eu falo em desenvolvimento mediúnico? Porque a gente precisa cumprir algumas etapas antes de chegar na incorporação. Eu sempre digo que a incorporação é o casamento, né? Antes você tem que passar pelo namoro, pelo noivado, pelo Tinder não, pelo amor de Deus. Então, você precisa aprender a fazer uma firmeza para o guia, você precisa aprender a fazer um banho de ervas, você precisa aprender a ter essa conexão, né, sem a incorporação. Sim. Até que chega ao ponto que você tem tanta familiaridade com aquele espírito, com aquele ser de luz, que você pode sim incorporar ele na sua casa. E aí está aí a resposta para o vídeo. Pode sim incorporar ele na sua casa. Por quê? Porque você já tem tanta familiaridade com ele que espírito zombeteiro nenhum vai te enganar. Porque você conhece tão bem os seus guias que se chegar alguma outra energia, você vai saber. Você vai saber, cara. Mas é aquela coisa, assim, você não vai começar amanhã, agora você vai ver esse vídeo e você vai tentar fazer uma incorporação. Você vai fazer um monte de firmeza, você vai estudar um tanto, você vai ler um tanto, vai ver um tanto de vídeo aqui que a gente fala muito disso. Você vai fazer todo esse namoro primeiro. Todo esse namoro. E aí, com isso, é nesse momento em que você entende a sua energia e a energia do guia, para quando acontecer uma incorporação, você saber essa diferença. Que o espírito zombeteiro, um quiumba tentando se aproximar de você, aqueles espíritos que fingem que são guias, né, para fazer uma aproximação, aí é que você vai saber. Por isso que precisa desse trabalho todo antes. Esse é o processo de desenvolvimento mediúnico, né? Como o Márcio falou que é o casamento, é como se fosse um ponto final, muito entre aspas, porque a gente nunca para de desenvolver, mas é como se fosse um último estágio. É colocar uma aliança. É colocar uma aliança, de fato colocar uma aliança, né? E assim, aí você vai perguntar assim, Márcio, mas um espírito zombeteiro pode se passar por guia? Hoje? Pode. E se você não conhecer o teu guia, aí o negócio pode ficar, entre aspas, perigoso para você. É por isso que incorporação em casa pode, porém com maturidade e com desenvolvimento mediúnico responsável. E aí, desenvolvimento mediúnico responsável é no terreiro, é online, é via satélite? Responsável é responsável. Porque pode haver desenvolvimento mediúnico responsável e irresponsável no terreiro, pode haver responsável e irresponsável também online. Então, a grande questão é como você vai se desenvolver de forma responsável, de forma madura. Exatamente. Como é que se dá essa responsabilidade, né? Tem que partir das duas partes. O sacerdote ou a sacerdotisa que está passando conhecimento ali tem que fazer isso de forma responsável. Seja à distância ou presencialmente. A distância ou presencial. A gente está falando aqui da pessoa que está fazendo isso, né? A distância presencial, via YouTube, satélite, e o médium que está ali ter a responsabilidade também e ter essa ligação entre os dois. Porque não adianta também você ser uma pessoa super responsável, que quer estudar, que quer fazer por onde, quer entender e se desenvolver de fato, e ter um sacerdote ou uma sacerdotisa que fica amarrando conhecimento, que não passa aquilo que é necessário para o médico se desenvolver. E não adianta o sacerdote ou a sacerdotisa querer te passar o conhecimento e você achar que está sempre pronto para tudo e não precisa dele. Desenvolvimento mediúnico é uma parceria entre muitas partes, entre você, entre o seu tutor, o sacerdote que está te guiando nessa jornada,
e a sua família espiritual inteira. Inclusive, essa família espiritual tem que aceitar a sua guiança por esse sacerdote. E isso você vai ouvir no seu coração. Você está gostando desse papo? Não pediu like ainda, né? Tem que pedir o like. Então deixa o like aí, senão a galera não deixa. Se você ficou aqui até agora, você vai deixar o like. E aí a gente tem muito o que falar sobre isso ainda. Esse vídeo pode ter a parte 2. Vamos fazer o seguinte, eu preciso ainda explicar quais são as proteções que você precisa fazer na prática para poder incorporar em casa, além de todo esse desenvolvimento mediúnico. Além de todo esse processo de desenvolvimento mediúnico, existem algumas firmezas que você precisa ter ativas ali na hora da incorporação para não vir zombeteiro nenhum te enganar. E aí, quantos likes nesse vídeo para a gente ter a parte 2? 100? 200? 200. 200 likes nesse vídeo. Pode ter até a parte 3, porque a gente pode explicar como é todo o processo de desenvolvimento e as práticas. O que você acha? Ó, pode virar uma websérie. Para virar websérie, 300 likes. Eu acho. Então a gente espera vocês nos próximos vídeos para a gente continuar sobre esse tema, mas a gente só vai continuar falando sobre esse tema se fizer sentido para vocês. Se vocês gostarem desse tema. E a gente só vai saber se faz sentido para vocês através do like, do compartilhamento e da tua inscrição aqui no canal. Salve, salve Umbanda, gratidão para todo mundo. Axé. Tchau, tchau. Websérie, né? Eu achei bacana a gente fazer mais um vídeo. Websérie, desenvolvimento mediúnico. Bacana, né? Ó, dá falando, hein?